Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos hoje aqui no nosso 56º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. Nós vamos dar seguimento à leitura do livro de Deuteronômio, hoje fazendo a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20. Então eu te convido a vir com a gente nessa jornada até o fim, né? E que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui nesse canal. Ajude-nos para que essa mensagem ela seja levada ao maior número de pessoas e que assim nós consigamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para que mais vidas se acheguem à presença do Senhor, mais vidas sedentas de conhecer mais a palavra, aqueles que são desmotivados, que nunca conseguiram ler a palavra na sua completude, e que eles possam encontrar nessa oportunidade uma bênção para suas vidas em poderem aprender mais e conhecer mais o Senhor. Tá bom? Nós também deixamos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Você será muito bem-vindo lá também, onde nós compartilhamos ali alguns materiais paralelos para que possa nos ajudar na elucidação da palavra de Deus. Tá bom? Ok? Então, vamos orar, pedir ao Senhor uma bênção na leitura de hoje. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude em mais essa leitura. Que o teu Espírito Santo segure em nossa mão e nos revele os mistérios da tua palavra. Que o teu bom Espírito possa ser conosco. Nós te pedimos que o Senhor também perdoe os nossos pecados, que o sangue de Jesus, a eficácia desse sangue atue em nós com poder. Liberte a nossa mente, o nosso coração, daquilo que nos prende às preocupações, às coisas dessa vida, e que nós possamos agora nos focar para aprendermos mais daquilo que é do alto, daquilo que é do céu. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão junto conosco nessa batalha, nesse projeto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, seguindo com a nossa leitura, Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das suas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o seu concerto, que for, e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade certo que se fez tal abominação a Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às suas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha. Não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas suas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá. E tirarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesse tópico aqui, de que o Senhor fala a respeito do rei, né? Vamos lá, verso 14.
Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, olha só que interessante, irmãos. Claro, não vamos nos aprofundar aqui, mas é só para colocar um, 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 um pequeno fragmento de reflexão na sua cabeça. E na minha também. Deus, ele está falando ali, olha só, que quando o povo entrar na terra, e quando eles disseram, olha, vamos pôr sobre nós um rei, assim como tem as nações que estão em redor de mim, todo mundo ao meu... É como se Israel estivesse olhando assim, poxa, todas as nações ao redor têm um rei, e eu não, né? Então, olha só, olha, olha o que Deus já estava vendo lá na frente, o comportamento de Israel. Eles iam pedir um rei. Eles iriam pedir um rei, tá? E aí Deus, ele coloca umas coisas interessantes a respeito desse rei. Esse rei, ele não deveria multiplicar para si cavalos, né? Ok, para não fazer o povo ali voltar para o Egito e tal, tal. Mas olha só, o versículo 17 diz que ele tão pouco multiplicará para si mulheres. Olha só, hein? Olha só. Esse rei não poderia ter um monte de mulher, um monte de concubina, um monte de nada. Ele não teria que multiplicar as mulheres, para que o seu coração não se desviasse. Ele também falou assim, ó, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Olha só. Olha que interessante, né? Isso me faz lembrar de alguns personagens desobedientes. Olha, como a palavra de Deus é interessante. Será que você lembrou de alguém? Então Deus falou, ó, não multiplica a mulher não. Não é porque você é rei que você tem que ter um monte de mulher, senão seu coração vai se desviar. Também não ajunta muita prata e muito ouro não. Só, isso vai dar problema, hein? Isso vai dar problema para você, hein? Ok. Tudo bem? Então, você já conseguiu entender? Você já conseguiu refletir? Olha só o que Deus queria do rei. Olha só, você vai fazer um traslado da lei e você vai meditar nela todo dia. Essa era a conduta do rei, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Talvez através de impostos, talvez através de soberba, de querer dizer que era o superior, que era melhor. Curioso, né? Olha só onde Deus já estava vacinando o povo aqui. Mas, e outra coisa, né? E claro, o principal que eu deixei agora, o verso 15. Certamente sobre ti como rei colocará aquele que escolher o Senhor. Então era Deus que escolher o rei.
E aí a gente vai olhar lá quando Israel pediu um rei, né? Aquele primeiro rei. Hum, será que foi Deus que escolheu? É complicado, né? Complicado. Mas isso é papo para um outro vídeo, né? Mas é muito interessante isso aqui, como Deus ele já vem vacinando o povo, né? Mas infelizmente o povo não quis que Deus reinasse, né? Então eu já estou dando aqui uma palhinha e é interessante que Deus ele vai reclamar isso com Samuel. Ele fala: Samuel, eles não, eles não estão dispensando você não, Samuel. Eles estão negando o meu governo. Eles estão negando o meu governo. Eles estão negando o teu governo, não. Eles estão tristes com você, não, Samuel. Eles estão me negando. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua, e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das suas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as suas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das suas portas de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus, pois essas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Observação aqui. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Que nós não podemos ouvir os adivinhadores. Ah, tem gente que adivinha CPF, tem gente que adivinha documento de identidade, tem gente que adivinha aquilo que você come, tem gente que adivinha aquilo que você veste. E o Senhor está veementemente se levantando contra isso. Tá bom? Então é só para a gente refletir. Sou eu que estou dizendo não, tá? Não sou eu que estou dizendo não. Então o Senhor está na sua palavra, não na minha palavra, mas na palavra de Deus. Ele já está nos dando um alerta aqui. Seguindo, verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, mas olha só, isso aqui eu vou até fazer um ponto aqui.
Então, os versículos 15, 16 e 17 e 18 fala de que Deus levantaria um grande profeta. Obviamente, ele está falando de Jesus. É um grande profeta. Então, o Senhor já estava profetizando Jesus ali. Mais uma vez, em Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 15 a 18. Então, eu vou despertar um profeta no meio de ti, que vai fazer tudo o que eu lhe ordenar. Não é isso? Isso não é a figura de Jesus? Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele foi obediente até a morte. Ele se esvaziou de si e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é isso? Que coisa linda. Agora, a partir do verso 19, né? Ou melhor, do 20, aí já vem uma outra ponderação de Deus. Fique atento a isso aqui. Verso 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, olha só. O profeta que presumir soberbamente falar coisas que Deus nunca falou. Então, olha só. Como Deus, ele preza pela santidade do povo e pelo foco do seu povo ouvir a sua voz. Então, mais uma vez, o cuidado com os falsos profetas. Porque Deus mandou dizer isso, porque Deus mandou dizer aquilo, porque Deus falou isso, porque Deus falou aquilo, porque Deus me revelou isso, porque Deus está mostrando isso, porque Deus está mostrando que Deus mostra um monte de coisa em 5 minutos. Deus sai mostrando um monte de coisa. Mostra daqui, mostra dali, mostra dali, mostra dali, mostra o que você vai fazer, mostra qual é a cor do seu carro. Ah, porque você tem que comprar um carro amarelo, você tem que comprar um carro verde, porque você tem que comprar o carro tal, você tem que comprar a casa tal, você tem que morar na rua tal, você tem que morar no apartamento número tal, você tem que morar no bloco tal, que você tem que viajar para o lugar tal. Meus irmãos, muito cuidado com isso. Muito cuidado com esses profetas. Muito cuidado com essas revelações. Por favor, muito cuidado. Muito cuidado. Não se deixe levar. Fique com a palavra do Senhor. Fique com a palavra de Deus. Fique com a Bíblia. Fique com as sagradas escrituras. Então, tenha muito cuidado. Há um juízo sobre esse profeta. E ele vai te levar ao engano. Ele vai te levar ao engano. Tá bom? Então, fica atento. Fique atenta. Vigia. Peça discernimento ao Senhor. Não terceirize a sua intimidade com Deus. Não terceirize a orientação de Deus para a sua vida a ninguém. Não, porque eu faço o que o fulano disse. Porque eu vou ali, porque aqueles irmãos, aquele grupo, ou aquele, ou aquela, ela que tem contato direto, a linha direta com Deus. Aí você tira Jesus, que é um intermediário, é um intermediador, é a nossa ligação com Deus, e aí você coloca o irmão A, o irmão B, pastor A, o pastor B, o presbítero A, o fulano isso, o fulano aquilo. Olha o que Deus está falando. E ele fala o seguinte: olha, não tenhas temor dele. Não tenhas temor, não tenha medo. Né? Porque em há muitos lugares que gostam de amaldiçoar as pessoas. Sabe, às vezes a pessoa ela sai de um grupo, né? Ela sai de uma congregação, vai para outra congregação, né? Muda de denominação por N motivos. Mas aí essa pessoa sai amaldiçoada, porque a pessoa é chamada de caída, é chamada de apóstata, é aquela que abandonou o Senhor, que abandonou, ela só trocou de congregação. E aí o profeta lá, ele vai lá e amaldiçoa a vida dessa pessoa. Mas o Senhor fala assim: olha, não tenha temor dele. Eu não mandei ele falar nada disso. Não tem valor nenhum.
E outra coisa, hein? Se ele falou o que eu não mandei falar, ele vai morrer. Se você receber qualquer tipo de profecia, de sonho e revelação, e o que é que seja, Deus não mandou, primeiro, fique em paz. O profeta vai se ver com Deus. Ele vai prestar contas diante do Senhor. Por isso é que nós precisamos buscar essa intimidade com o nosso Senhor, para que Ele direcione a nossa caminhada sem que precisemos de intermediários. O nosso intermediário é Jesus Cristo, meu irmão. E hoje atuante pelo seu Espírito Santo. Você não precisa de mais ninguém para dizer o que você tem que fazer, que decisão você precisa tomar. É você e o Senhor. Tá bom? Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor... Deixa eu beber uma água aqui primeiro. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu a possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E esse é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva. Aquele que, por erro, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque, para cortar a lenha, e pondo força na sua mão com o machado, para cortar a árvore, e o ferro saltar do cabo, e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, para se esquentar o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os seus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, para que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece o seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da cidade mandarão e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra. O teu olho não o poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Meu irmão, não tema a batalha que está diante da tua vida. É uma enfermidade? É grave. Não tema, porque o Senhor é contigo.
E a vontade do Senhor, ela vai prevalecer na sua vida. E tudo o que acontecer, mesmo que não seja aquilo que você quer, é para que o nome do Senhor seja glorificado em você. Então, não tema a peleja. É no seu casamento, é na sua relação com seu filho, na relação com a sua esposa, na relação com a sua mãe, com seu pai, no seu trabalho. É o desemprego que bateu, a perseguição no trabalho. É. É às vezes até ameaça de morte. É o vício. Não importa. Você olhou e viu, poxa, um povo é maior do que eu. Ele está armado, são muitos cavalos e carros. O Senhor, ele está contigo, não temas. Não temas. E será que quando chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? Querido, o sacerdote, ele vai se adiantar. Ele já tem se adiantado, ele já se adiantou. Jesus é o nosso sacerdote. E nas tuas batalhas ele já tomou a frente, a maior delas. Ele se adiantou e ele venceu a morte por você. Ele já foi na frente. Ele já abriu o caminho. Ele já preparou as veredas para que você possa caminhar rumo à eternidade. Então não temas. Não temas a enfermidade, não temas o desemprego, não temas o vício, não temas o problema que está diante de você. Deus, ele tem uma vida eterna para aquele que é fiel. Então o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: Como é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa para que porventura não morra da peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro não o logre. E qual é o homem que está despojado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se a sua casa para que o coração de seus irmãos não se derreta como o teu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responderem em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todo varão que houver nela passará o fio da espada, salvo as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade. Todo o seu despojo tomarás para ti e comerás o despojo dos seus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-la-ás totalmente. Aos heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes, que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que esta seja derribada. Louvado seja o nome do Senhor.
Então Deus está trazendo aqui algumas ordenanças a respeito das guerras, né? Que os combates que Israel iria enfrentar. E aqui a gente encerra a nossa leitura de hoje. Então eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo e que você registre nos comentários qual o versículo da leitura de hoje mais marcou a sua vida, mais impactou o seu coração e a lição que o Espírito Santo te deu, te ensinou, para que você pudesse compartilhar conosco. Então deixe aqui nos comentários, deixe o seu comentário, registre o seu comentário, aquilo que o Senhor te ensinou, aquilo que Ele te revelou. Coloca para nós aqui a experiência que tem sido, que você tem vivido aqui do Plaboc, né? Suas sugestões, né? O seu comentário, seus elogios, as suas críticas. É muito importante a sua participação. Não passe por esse vídeo sem deixar o seu comentário, tá bom? Então, eu te agradeço por estar com a gente até aqui. Vamos orar agora e agradecer a Deus pela leitura da palavra de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de leitura da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos tem sustentado. O Senhor tem segurado na nossa mão. O Senhor tem nos ajudado, tem quebrado barreiras para que nós prossigamos aprendendo mais do Senhor. Te louvamos assim, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, o seu ministério, a sua congregação, a sua saúde e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.